Bom, 11 horas mais 15 minutos. Nós vamos agora com as notícias da metrópole de Campinas aqui, porque com a volta dos carnavais de rua, nas cidades aqui também da região, tem as festas de salões, viagens curtas para quem vai descansar e a hotelaria aqui da região metropolitana de Campinas tem boas expectativas para esta época. A geração de renda do turismo na região aumentou em 100%, segundo a Campinas Convention Bureau. Depois da diminuição dos casos de Covid, o setor tem crescido e se modernizado. O crescimento ele foi observado já ao longo de 2022. Os hotéis tiveram uma recontratação, nós tivemos crescimento, inclusive, na contratação de colaboradores em 2022, justamente para atender esse crescimento da demanda que a gente tem observado. O setor de hotelaria vem vivendo uma das suas melhores fases. O turismo para lazer e para negócios vem sendo responsável por 50% da ocupação dos hotéis. O setor de hotelaria de Campinas traz boas expectativas com as retomadas de viagens que reúnem eventos de negócios, carnaval e feriados religiosos na cidade. Hotéis que têm grande infraestrutura de lazer, os resorts e tal, ou seja, que tem uma infraestrutura de lazer bastante forte, eles costumam ter uma ocupação melhor nesse período. Temos também alguns hotéis que no período de carnaval costumam receber eventos, retiros religiosos, eventos nesse perfil que acabam também tendo ocupações. Nós temos 2 hotéis com ocupação de mais de 100%, né, devido a eventos religiosos. Então olha aí a boa notícia, né? A economia novamente reaquecendo pós-pandemia, né? Tivemos 2020 muito difícil, 2021 também, 2022 através da vacinação foi melhorando e a expectativa então para este 2023 com as festas, com o carnaval, a gente sabe que muitas pessoas vão folgar neste período, vão viajar ou vão ficar na cidade, mas aproveitam os hotéis da nossa cidade, então é uma boa notícia, então é o reaquecimento da economia da nossa cidade, todo o estado e claro do nosso país. 11 horas mais 17 minutos, a gente segue ao vivo aqui com as notícias da metrópole de Campinas no nosso Câmara Notícia. E olha só, hein? Lei que obriga bares, restaurantes e boates a ajudar mulheres que estejam sofrendo alguma situação de violência nos locais foi aprovada aqui no estado de São Paulo. Confira na reportagem de Michel Amorim. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou recentemente uma lei que obriga bares, restaurantes, casas noturnas e eventos a adotarem medidas de auxílio às mulheres que se sintam em situação de risco. Em Campinas, os empresários já começaram as adequações. Os nossos funcionários sempre foram preparados para ajudar em situações delicadas, né? Agora, eu acho que a lei veio abrir mais as portas para eles agirem, né? Buscarem e darem o apoio e o auxílio para as mulheres que estiverem necessitando ali na hora. A nova legislação determina que os estabelecimentos de lazer devem adotar medidas que auxiliem mulheres que se sintam em situação de agressão física, sexual ou psicológica. Entre as novas regras está a determinação que o estabelecimento ofereça uma pessoa para acompanhar a mulher até algum meio de transporte ou até ela comunicar o problema à polícia. E eu acho que essa nova lei, ela veio para dar um apoio, né? Que eu acho que as mulheres hoje, elas estão bem vulneráveis, né? E nada melhor do que a gente poder contar com pessoas assim que são estranhas, entre aspas, né? Que não são do seu círculo familiar, para poder te auxiliar nessa questão tão, assim, que agride a mulher e a mulher às vezes não sabe como lidar com isso, né? Então eu acho que quanto mais apoio a gente tiver, eu acho que
Isso conta muito. Nós somos mulheres, né? As mulheres sofrem diariamente com assédio, não dá para negar. Às vezes um pouco mais discreto, outras vezes abusivos, né? Já houve casos de alteração de voz na mesa, do namorado ou marido, e na hora a equipe já interveio dizendo, opa, está acontecendo algo aí, precisa de ajuda, né? Já houve casos de mulheres que marcam encontros e vêm buscar ajuda do tipo, ó, se acontecer alguma coisa comigo, finge que é minha amiga. Então, as mulheres estão mais preparadas, mas essa ajuda é fundamental. Eu fiquei muito feliz, sabe, quando foi sancionada a lei, porque a gente não gosta muito desse título, mas a gente é mais frágil mesmo, né? Acho que se unindo a gente vai ter mais ajuda mesmo. Além disso, devem ser colocados cartazes nos banheiros femininos em outros ambientes, informando a disponibilidade do local para ajudar as mulheres em situação de risco. Nesse restaurante, o empresário já está aplicando. Criamos uma palavra-chave de um produto que não temos do cardápio, mas é fácil de entender, né? Colocamos no banheiro feminino essa palavra-chave, como se fosse uma senha, e se eu tiver algo meio delicado, seria um momento, né, da equipe toda saber, chamar um gestor, e o gestor daí começar uma observação, ver o que está acontecendo, para poder ver se tem que chamar a autoridade ou então intervir de uma maneira ou outra. E ainda está tudo funcionando com muita cautela, né, do entendimento do treinamento para, exatamente como ele disse, né, não cometer nada de errado. Aquele ditado em briga de marido e mulher não se mete a colher, acabou, né? Chega. Exatamente, lei fundamental, importantíssima por conta da realidade que nós temos de muitos abusos e agressões. Então, bons exemplos precisam ser copiados. Nós já temos esta lei em vigor em outros países e tudo o que é benéfico a gente precisa copiar sim. 11 horas mais 21 minutos, vamos falar sobre saúde agora, porque com a chegada do carnaval, a nossa equipe conversou com o pesquisador e coordenador do Infogripe, o Marcelo Gomes, que analisou o boletim da Fiocruz, fez alerta para os foliões aproveitarem a festividade em segurança. O cenário atual é positivo, diferentemente deste mesmo período nos anos anteriores. A maioria do país mantém queda ou está em uma situação compatível com a oscilação natural de casos graves de problemas respiratórios. Olha só. Fora a situação particular do estado do Amazonas, nos demais estados do país, a gente continua com uma situação, felizmente, bastante confortável, né? Ou seja, pensando aí em carnaval, a gente não tem maiores preocupações, não, felizmente, né? Mas é aquela coisa, quem está com um sinal aí, né, com algum sintoma sugestivo de infecção respiratória, aí sim vale a pena fazer o resguardo, ficar em casa, evitar, né, os blocos, os eventos, aí, as celebrações, comemorações de carnaval, para evitar, né, eventualmente, estar passando para outras pessoas e acabar gerando, aí, eventualmente, né, facilitando um processo de aumento no número de casos na sua localidade, né? E, claro, especialmente no estado do Amazonas, onde a gente já está, né, como comentado, observando aí um aumento nas internações, né, associadas ao vírus influenza A, também alguma coisa ali associada à Covid-19. Os números ainda são relativamente baixos, mas estão ali com uma pegada de aumento no estado do Amazonas em particular. E aí, óbvio, né, fica aquela coisa, olho na campanha de vacinação que vai se iniciar agora, dia 27 de fevereiro. Extremamente importante, né, que a população, de fato, né, tenha uma alta adesão a essa campanha que está focada, né, nesse momento, especificamente na população de maior risco, né, de desenvolver caso grave de Covid. Por que isso? Porque justamente, né, caso a gente, de fato, venha a ter um novo período aí de aumento dos casos da Covid-19 no Brasil nos próximos meses, né, o que está dentro do esperado, né, que a gente tenha em algum momento desse ano mais um ciclo aí, né, de aumento dos casos de Covid. Aí a gente se vacinando agora, né, e quem está em atraso com a sua quantidade de doses, né, de acordo com a sua faixa etária, com o seu estado de saúde,
buscar informação, ir atrás, ficar em dia, né, com a quantidade de doses recomendadas para o seu caso particular, para que, quando chegar esse momento, caso ele chegue, a gente esteja, né, com a proteção adequada. Muito obrigado, Marcelo Gomes, por todas as informações de qualidade, de credibilidade. É um parceiro aqui do nosso Câmara Notícia, pesquisador, coordenador do Infogripe da Fiocruz, diretamente do Rio de Janeiro, passando as informações para a gente ter um carnaval seguro. Bom, neste período, muitas pessoas não vão trabalhar na segunda-feira, na terça-feira. E para você que vai ficar aqui na cidade de Campinas, você sabe como vão ficar os horários dos parques, dos serviços públicos, dos bosques, das lojas? Bom, nós preparamos uma reportagem para te deixar bem informado. A Prefeitura de Campinas vai manter o plantão de serviços essenciais durante o Carnaval. A Defesa Civil atende pelo telefone 199, a Guarda Municipal pelo Disque GM 153, a Sanasa, que atende aos serviços de água e esgoto, atenderá pelos telefones 37355000 e 0800 772 1195. A Torre do Castelo permanecerá fechada a partir do sábado e só reabrirá para visitação às 2 da tarde na quarta-feira de cinzas. O mercado municipal abrirá das 7 ao meio-dia na terça-feira de carnaval. Nos demais dias, segue o horário normal, sendo de segunda a sábado, das 7 da manhã às 6 da tarde e no domingo, das 7 da manhã ao meio-dia. As feiras livres e feiras noturnas serão realizadas normalmente nos locais e horários de costume. Os bosques e parques da cidade funcionarão normalmente, só aqueles que foram reabertos no início do mês. São eles: a Lagoa do Jambeiro, no Parque Jambeiro, o Parque Ecológico Bevenuto Tille, a Praça da Juventude, o Parque Linear do Capivari, o Bosque Ferdinando Tille, no Parque Valença, o Bosque dos Cambarás, o Parque Dom Bosco, o Parque São Jorge e o Bosque Santa Bárbara. Os outros parques e bosques permanecem fechados por tempo indeterminado em virtude da queda de árvores causada pelas chuvas que atingem Campinas nos últimos meses. O sistema de atendimento 156 segue o expediente da Prefeitura, que se encerra nesta sexta-feira e retoma na quarta-feira, dia 22, às 2 da tarde. A limpeza urbana, na terça-feira de Carnaval, a coleta domiciliar será somente nos setores alternados e não haverá coleta noturna. No Sistema Público de Saúde, os centros de saúde que funcionam aos sábados vão trabalhar com equipe reduzida neste sábado, 18 de fevereiro. E todas as unidades ficarão fechadas no domingo, segunda e na terça, voltando na quarta, dia 22, a partir das 2 da tarde. Os prontos-socorros e unidades de pronto atendimento ficarão abertos por 24 horas. O CEPAT, Centro Público de Apoio ao Trabalhador, todas as unidades fecham nesta sexta-feira e reabrem apenas na quarta-feira, dia 22, às 2 da tarde. No CEASA, o mercado de flores funcionará na segunda-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde, na terça-feira de Carnaval, das 8 da manhã à 1 da tarde. Na quarta, retoma as atividades às 8 horas da manhã. O mercado de hortifruti funciona na segunda e na terça, das 7 da manhã à 1h30 da tarde para o público em geral. E as atividades retomam na quarta-feira, dia 22, às 7 horas. O Procon Campinas também ficará fechado a partir deste sábado e reabre às 2 da tarde na quarta-feira de cinzas. Na INDEC, o atendimento para liberação de veículos fica suspenso na segunda e terça-feira de Carnaval e será retomado na quarta-feira a partir das 2 horas da tarde. O recolhimento de veículos apreendidos por irregularidades ou infrações de trânsito prossegue normalmente. As agências bancárias ficam fechadas em todo o país no período de Carnaval na segunda e terça-feira. O atendimento será retomado na quarta-feira a partir do meio-dia. E a unidade do Poupa Tempo Campinas também estará fechada na segunda e terça-feira e voltará a funcionar na quarta-feira a partir do meio-dia.